fiz uma pausa aqui nos estudos agora e estava refletindo sobre uma conversa que eu tive ontem com uma colega na academia, né? Ela estava falando sobre a situação dela, questões financeiras, que vive apertada, tem um bom salário, mas ela não consegue se organizar. E aí ela falou: Ale, eu não ouço você reclamar de dinheiro. Você tá em casa, você tá parada, você não está trabalhando, nem tá procurando algo, né, nesses últimos dias. Está focada em questões pessoais. E eu não vejo você reclamar de dinheiro. E foi algo que eu mencionei pra ela. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente, graças a Deus por isso. Então, pra mim, poupar sempre foi algo muito claro. Então, eu nunca tive problema com isso. Então, hoje eu vejo pessoas que têm bom salário e não conseguem administrar o que ganham. Então, não consegue guardar, não consegue investir, vive endividados. Ela mencionando: eu não sei como que vou pagar a fatura do cartão esse mês, porque minha fatura veio bem mais do que eu imaginava. E aí você para pra pensar, como pessoa que tem um bom salário, tem uma boa questão financeira, não consegue se organizar e nem ter um planejamento de saber quanto que vai vir na fatura do cartão. Então não é só a fatura do cartão que nós temos, né? Nós temos despesas de casa, despesas com escola, com filhos, questões pessoais, particulares, enfim, a gente tem N despesas no mês. E muitas vezes a gente vê as pessoas não conseguindo se organizar no básico. E aí eu mencionei pra ela que assim, eu sempre fui muito organizada, então ninguém vai me ouvir reclamar de nada, porque eu não sou de reclamar, primeiro ponto, mas muito menos ainda sobre questão financeira, pelo fato que eu sempre tive bem claro na minha mente que eu não posso gastar mais do que eu ganho. E eu sempre gostei de guardar. Então, eu tinha um hábito, não, eu tenho esse hábito, né? Se eu falar que eu mudei, eu vou estar mentindo. Eu tenho um hábito e tenho um caderno que eu marco tudo. Tudo que eu ganho, tudo que eu recebo, tudo que eu gasto, tudo. Se eu vou no mercado, comprei doce pra Alice, passei, sei lá, na rua, tava vendendo, comprei doce na rua, eu marco ali. Então, eu marco tudo que eu gasto. Então, isso é um hábito que eu peguei, né? Comecei lá atrás, há mais de 2 décadas, e eu trago na minha vida até hoje. Então, eu tenho um hábito de marcar tudo que eu gasto e tudo que eu recebo. Então, eu faço aquele fluxo de caixa ali, né? A entradas e saídas, e no final eu fecho. Então, eu tenho o hábito de revisar os meus gastos no mês, onde eu tô gastando mais, realmente é algo necessário, é algo fútil, é algo que eu posso cortar. Então, isso eu acho que é um hábito que falta muito nas pessoas, né? Então, as pessoas às vezes ganham e querem gastar, mas não pensam no amanhã. Então hoje eu estou em casa, mas eu tenho um planejamento da minha vida, então eu sei exatamente quanto tempo eu posso ficar em casa, eu sei exatamente quanto que eu posso gastar por mês, eu sei exatamente quanto que eu tenho de rendimentos hoje nas minhas contas. Então é algo que eu vejo que muita gente não tem. E eu não falo assim. As pessoas falam: ai, mas não sobra. Gente, se você for esperar sobrar, nunca vai sobrar. Se eu fosse esperar sobrar pra eu ter minha casa, eu não teria minha casa hoje. Se eu fosse esperar sobrar pra eu ter meu carro, eu não teria meu carro hoje. Se eu fosse esperar sobrar ou juntar, eu não teria um sítio que eu tenho hoje. Então, as coisas que eu conquistei hoje na minha vida, e eu posso me dar o luxo, digamos assim, de ficar um tempo em casa sem ter nenhuma receita, sem ter nenhuma dinheiro entrando, é porque eu fiz um planejamento, mas não foi um planejamento que eu comecei ontem, foi um planejamento que eu fiz a longo prazo. Então, eu já venho com isso, claro, na minha mente desde lá atrás. Então, eu acho que o que falta nas pessoas é isso, é o hábito e disciplina, de você saber exatamente quais são as suas prioridades e qual é o teu objetivo. Então, eu sempre tive meus objetivos claros. Eu queria uma casa. Eu quero comprar minha casa. Então, o que eu fiz e comecei a fazer para eu poder ter minha casa? Foi juntar ali um valor para dar uma entrada X que eu precisava para comprar uma casa Y que eu queria. E foi isso que eu fiz. Então, eu acho que tudo é questão de prioridades. Prioridades e disciplina. Se você tem as suas prioridades, se você faz com disciplina,
você é organizada, você consegue alcançar os seus objetivos. Então, observando isso, essa conversa que eu tive, eu percebo que muita gente hoje tem bons salários e vive endividadas simplesmente pela falta de disciplina e controle das suas finanças. E eu acho que nunca é tarde para a gente poder começar ali ter o controle dessa questão, porque é algo muito importante.